de Saúde e Paz. Estaremos estudando hoje o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema Não Vim Destruir a Lei, e o item é sobre Moisés. Falar sobre essa figura ilustre que se encontra no Velho Testamento. Para que a gente transite nessa personalidade e consiga entender não só a figura em si do personagem Moisés, mas acima de tudo a importância dele na nossa tradição judaica cristã, a doutrina espírita ela já começa colaborando conosco para entendermos a própria solicitude, a providência divina, que é o cuidado da divindade para com sua criatura, porque faz com que a gente consiga entender que, de fato, na história da evolução do espírito, não há saltos, bem como não há nada feito do susto, mas obedecendo a um planejamento de um prazo extremamente extenso. É interessante porque quando nós olhamos para fatos em nossa vida, tanto no contexto pessoal como no coletivo, muitas situações nos dão a entender que nós estamos meio que à deriva. Às vezes nos sentimos soltos como se não houvesse uma grande ordenação. E lá adiante, os ciclos se fecham, ou algumas coisas acontecem que fazem com que a gente passe a entender que aquilo que antes não tinha sentido algum fazia parte de algo importante, que agora estava sendo apresentado de uma forma mais clara. Eu trago essa mesma experiência para aqueles que já tiveram a oportunidade de solicitar orientações da própria espiritualidade. As cartas, as orientações psicográficas. Quem tiver a curiosidade de pegar alguma carta de muitos anos atrás e ler hoje, vai ver a interpretação, às vezes, de uma forma completamente diferente, tendo em vista que naquele período a gente não conseguiu interpretar com tanta, vamos dizer assim, precisão, e que o tempo, obviamente, obedecendo a esse planejamento e fruto também das nossas escolhas, nos levaram a situações que a gente olha para trás e diz, agora eu entendo porque é que esse espírito ou aquele espírito falou isso ou determinada coisa. Quando nós olhamos para o planejamento do planeta, segundo consta no livro A Caminho da Luz, esses espíritos trazidos de outros locais já haviam chegado no patamar onde nós estamos caminhando, que seria a transformação do local onde eles estavam. O planeta saía de provas e expiações para a regeneração, mas um grupo grande de espíritos não acompanhava essa mudança moral de tal maneira que não tinham a possibilidade de se manter naquela escola matriculado. Foram convidados a se retirar e se matricularem numa outra escola que estava iniciando este processo de aprendizado e maturação dos espíritos. Assim foi feita a Terra com esta ideia de receber os espíritos vindos deste lugar e que iriam auxiliar os nativos que aqui se encontravam. Exatamente neste cenário, ainda numa mescla de espíritos com experiências muito melhores em termos de conhecimento, de tecnologia, junto com os nativos que experienciavam ainda o primitivismo, eram necessárias figuras extraordinárias, verdadeiros gênios, vamos dizer assim, mas não só no contexto do intelecto, mas acima de tudo, do contato com a divindade, com essa experiência que de alguma forma já trazia no espírito amadurecido, para que se tornassem verdadeiros faróis, que conseguissem ainda direcionar esse conjunto extremamente heterogêneo de espíritos. Um grupo de indivíduos já amadurecidos, relativamente vindos dessa outra realidade, com aqueles que se encontravam na Terra nas suas primeiras experiências. É assim que a Gênese de Allan Kardec vem falar que acontece a figura dos indivíduos que se destacam na coletividade. Não é que Deus vai fazer com que aquele espírito seja diferenciado porque simplesmente ele elegeu aquele ser. Mas, na verdade, são trazidos espíritos de locais outros que já passaram por estas experiências e têm o espírito amadurecido e se colocam na posição de verdadeiros servidores, missionários,
e encaram muitas vezes situações bastante difíceis. Eis aí um deles, a figura de Moisés. Moisés vem à terra como um espírito missionário, tendo uma grande responsabilidade de dar o pontapé inicial daquilo que seria a história do cristianismo, começando, obviamente, pela sua raiz, do judaísmo, trazendo ali todas as tradições, e nós perceberemos que, em essência, falam de uma realidade única, apesar de muitas vezes nos impactarmos com algumas colocações que se encontram no Velho Testamento, mas nós ficamos tão presos ao que está escrito, e como Paulo de Tarso nos convoca a extrair o espírito da letra, quando nós fazemos, nós compreendemos a grandeza do espírito de Moisés e a sua importância, mostrando uma tônica constante, desde lá até os esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita, mostrando que a linguagem e a lei permanece e continuará da mesma forma. Por mais que a gente queira modificar a realidade das leis naturais, desde Moisés, quando ele apresenta a figura de Deus da forma com que foi, e as leis que ele ali trouxe, elas se tornam como um verdadeiro roteiro, hoje de uma forma diferente, porque nós temos ferramentas para olhar para aquele período e extrair da letra o espírito, que é o mais importante. Sabemos que fora ele criado dentro das tradições do próprio Egito, o que daí também vai trazer simbologia muito interessante para nós, para entendermos qual o sentido de Egito nessa passagem de Moisés e o que significa ele por ser aquele que liberta o povo de Deus da escravidão do Egito. Moisés então é tratado como filho de Faraó, trazendo uma imensa potencialidade, pois era médium de efeitos físicos, não só, mas também tinha, segundo a tradição do próprio povo hebreu, ele era o único médium, eu vou usar o termo médium porque eles chamam de profeta, mas ele era o único médium que tinha a capacidade, que se aproximava de ver Deus em estado de vigília. Nenhum outro profeta do Velho Testamento tem essa característica de ter visões estando acordado. Pelo menos é o que falam os rabinos. Por isso Moisés é diferenciado. Era o único profeta que teve a possibilidade de quase ver Deus. Eles dizem, eu não lembro no momento do termo, mas é uma palavra que significa como se fosse um vidro embaçado. Ele consegue ver Deus nesta situação. E é a partir dali que ele recebe os mandamentos. Mas ele fora treinado dentro dos templos do Egito, onde o contato com a vida após a morte era algo extremamente natural, em especial para aquele que já trazia essa realidade em si. Ao mesmo tempo, um caráter extremamente duro, pela necessidade que tinha, porque sendo líder, não podia ser ele manso diante de um povo ainda ignorante, acostumado em especial à vivência que o Egito possibilitava em termos das sensações e da visita a dar vazão ao campo, vamos dizer, emocional, mais instintivo das pessoas. Não era de todo ruim para aqueles que ali estavam viver numa sociedade onde se era permitido determinadas situações. O Egito, então, ele ganha uma característica um pouco diferente, porque o Egito vai estar relacionado à figura de tudo aquilo que nos aprisiona. Então, quando Moisés é tido como um indivíduo que liberta o povo de Deus da escravidão do Egito, nós simplesmente pensamos na escravidão física de estarmos atados a alguém que nos comanda e somos obrigados a trabalhar. Mas não é essa a realidade do qual Moisés trazia. O grande ponto aí é que esta escravidão estava relacionada a um comportamento moral. Esse é o ponto. Então, libertar o povo da escravidão do Egito era trazer a lei divina àqueles indivíduos que, por tradição, estavam apresentando agora, ou apresentavam agora a existência do Deus único, de uma forma diferente do que o Egito fazia. E todos nós sabemos que para a massa era politeísta, e como toda tradição politeísta, ela representava a cada um dos deuses um desejo humano. Se nós pararmos para ver dentro da tradição greco-romana e a próprio Egito, teremos deuses para todos os nossos desejos. Teremos o Deus da guerra, teremos o Deus do dinheiro, teremos o Deus da fertilidade, teremos o Deus... E a gente começa a perceber que esses deuses nada mais são do
do que a projeção dos desejos humanos. Isso faz com que a gente, à época, fizesse os holocaustos, promovesse as oferendas para que os deuses nos dessem em troca aquilo que a gente tanto desejava. E passa-se os séculos, na verdade, milênios. Ele veio 1500 anos antes de Cristo, a figura de Moisés, e a gente vai perceber que neste período, como ainda hoje, nós continuamos ofertando oferendas das mais diversas para todos esses deuses e nem nos apercebemos. Hoje nós temos a necessidade, por exemplo, não, a palavra não é necessidade, mas o hábito ainda, né, de nos sacrificarmos muitas vezes para atingir determinadas metas financeiras que nós trazemos. E não estamos percebendo que estamos entregando em holocausto, dando em oferenda, às vezes, a nossa saúde para conquistarmos alguma coisa. Ao Deus dinheiro. Tem pessoas que sacrificam a família, botam a família para ser sacrificada em busca do dinheiro, do Deus dinheiro. Há outros que perdem as suas relações porque ao Deus da fertilidade, o Deus do amor, acabam sacrificando relações estáveis e felizes e nesses impulsos acabam desestruturando os seus lares, o seu universo interno no campo do sentimento, porque estão sacrificando a um Deus da mesma forma. Apesar de acreditarmos na figura do Deus único, vejam quantos deuses nós acabamos servindo sem percebermos que estamos entregando sacrifícios atrás de sacrifícios. E isso que acontecia àquele povo. E é exatamente aí que Moisés é chamado para libertar esse povo da escravidão do Egito, da escravidão das sensações, da escravidão dos impulsos. E para que isso ocorresse, era necessário sim um indivíduo com uma força moral de um lado, mas também que tivesse o dom da palavra que pudesse convencer, juntamente com o fenômeno mediúnico. E se ainda hoje, com todo o esclarecimento que nós temos, há pessoas que se encantam por conta da própria ação dos espíritos, imaginemos há 1500 anos atrás, ou muito mais, né? E isso 1500 anos antes de Cristo, na verdade. O quanto as pessoas então não passavam a respeitar aquela figura. E assim Moisés, fazendo uso desse potencial mediúnico que ele tinha, fez com que as pessoas despertassem e começassem a segui-lo, mas seguir naquela tradição do será que é? Porque nós iremos perceber na sua história que muitos foram os momentos de confronto, porque ele estava tirando indivíduos dentro de uma zona de conforto para adentrar numa outra repleta de leis, e agora sim era necessário mesclar aquelas que eram as divinas das leis civis. Se nós percebermos, essa tônica, repito, ela é uma só. Quando chega o Cristo, que diz que não veio destruir a lei, mas cumpri-la, perceberemos a mesma realidade, sem tirar nem pôr. Para que a gente consiga fazer bem um paralelo da figura do próprio Moisés, quando a gente vai observar as normas que são colocadas, tem normas absurdas, e a gente fica impactado como é que pode as pessoas ainda falarem. Repito, porque nós estamos sempre presos na figura do Moisés, da letra que mata. Primeiro vamos falar dessa inspiração divina que ele traz na Gênese. Agora sim, na Gênese de Moisés. Quando ele fala da criação, e nós iremos perceber mais adiante com o que a doutrina espírita nos traz, ficamos impactados como, de fato, ele era um homem genial. Porque nós não estamos num período, aquele não era um período onde ele tinha acesso às informações como nós temos hoje, onde a ciência nos possibilita aprofundar a sonda da investigação e entender, por exemplo, os períodos geológicos. Mas ele conseguiu traduzir em dias, ou melhor, em etapas, a formação de um planeta, o que mais tarde a ciência iria dizer que, de fato, o mundo não foi feito em 7 dias, em 6 dias, e Deus descansou no 7º. Mas se nós traduzirmos essa condição pelas etapas geológicas da Terra, entendendo que tudo foi dentro de um tempo, e neste tempo, cada período algo acontecia, Moisés teve a capacidade de extrair isso e pôr no papel uma linha de raciocínio que segue de fato, em essência, aquilo que a ciência hoje, de alguma forma, nos aponta. Mas mais que isso, porque ele conseguiu antecipar aquilo que a doutrina espírita falaria em termos de formação de fluido, do fluido cósmico universal, e na hora em que se forma o organismo vindo da lama,
onde essa estrutura orgânica, inorgânica ali se encontra, mas com o sopro divino ganha a vida, iremos encontrar na Gênese de Moisés, ou na Gênese de Kardec, replicando o livro dos Espíritos, que na verdade aquilo que nos dá a vida de fato é esse princípio vital, é o fluido que nós trazemos, que também é divino, que nós somos espíritos, criados, simples e ignorantes, saídos da mão do Criador, e que a nossa estrutura orgânica não é diferente daquela que se encontra de fato na Terra. Daí porque do pó viemos, ao pó voltaremos em termos de estrutura orgânica, mas o sopro divino, este Espírito que vem de onde nós não sabemos de onde e vai para onde também nós não sabemos, entre aspas, que é o que está lá, mas hoje a doutrina já nos esclarece, Moisés já apresentou aquela época. É óbvio que a gente precisa entender que a linguagem não podia ser de uma linguagem como nós entendemos hoje na doutrina espírita. Mas o fundamento está lá, mostrando que a verdade ela é única, em termos de essência, mas que ela guarda proporção com a capacidade do período. E aí a gente se remete à figura de Deus. Como assim, Alisson? Como é que Deus entra na história? Mostrando o cuidado de Deus para com a criatura. Aí a providência divina é a solicitude, como diz na Gênese de Kardec, é a solicitude de Deus para com a criatura. Não adiantaria falar em outra linguagem que não fosse aquela. Porque não havia estrutura nem de investigar, nem estrutura intelectual para se compreender de fato. Tinha que ser de forma alegórica. E é exatamente o que Moisés consegue traduzir, com uma clareza ímpar, algo que dificilmente passaria na cabeça de um indivíduo comum. E você pedir para explicar como foi a formação do mundo, a formação dos seres, 1500 anos antes de Cristo, você tinha que estar realmente numa sintonia muito boa e a sua capacidade de traduzir aquilo que você estava entendendo. E aí a gente percebe o cuidado de Deus, repito, com a criatura humana, em dar a medida certa para que a gente consiga sempre caminhar de acordo com essas leis. Não parando por aí, era necessário que houvesse então uma estruturação moral. E esse é o ponto-chave de Moisés. A grande dificuldade nossa está aí. Porque nós olhamos para Moisés, às vezes, com um pouquinho de preconceito, por conta dessas situações que ele coloca lá. Por exemplo, a forma de cortar o cabelo, existe uma forma de cortar o cabelo. Existe uma forma de se portar quando a mulher se encontra, nos seus ciclos menstruais, por exemplo, ela tem que ter um determinado comportamento. Está lá escrito o que é que tem que ser feito. Se você fez mal a tal pessoa, o que tem que ser feito como consequência. E ele vai trazendo um sem número de leis e vai mostrando que há uma diferenciação daquele povo para com os demais. E nós achamos aquilo um absurdo, porque realmente tem coisas que são impactantes. Mas a gente precisa sair dessa superficialidade e entender o que é que Moisés estava falando. Na medida em que Moisés vai ao Sinai e traz as leis divinas, que é o Decálogo, que a gente vai dar uma lidinha já já, ele juntamente com isso, ele vai apresentar um conjunto de leis que obviamente foi posto como também fossem leis divinas, para que aquele povo se organizasse de uma forma tal que conseguisse se tornar diferenciado entre as outras tribos ou as outras sociedades. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Prestemos atenção para ver quão atual isso é, e a gente não se apercebe. Era comum naquela sociedade ou naquelas civilizações, o politeísmo era a coisa mais comum. Então, não havia limitações morais muito bem estabelecidas. Para que a gente tenha uma noção, por exemplo, tem indivíduos que a gente admira muito dentro do pensamento filosófico, Sêneca e muitos outros, mas eram pessoas que dentro da tradição, por exemplo, de Roma, quando uma criança nascia com defeito, era dentro do estatuto da própria Roma, tinha autorização para que essa criança fosse morta, porque ela se tornava um peso para o Estado. Imaginemos, indivíduos de pensamento que deixaram seus legados, que ainda hoje nós lemos obras e refletimos. Mas era esse tipo de comportamento que havia dos mais diversos. Então, nem a mulher tinha espaço, criança muito menos. Então, a gente vai vendo um conjunto de atitudes
que era massificado em várias civilizações. Não havia, repito, limites morais muito bem estabelecidos. Na hora em que Moisés apresenta o decálogo e as suas leis civis que mesclam-se com as leis divinas, e vem aquele sem número de ordens que os senhores já viram, ou já devem ter ouvido alguma vez, era apenas com o único objetivo de diferenciar o povo hebreu dos demais povos. Alisson, mas que bobagem. Não é. Essa tônica acontece até hoje. Essa realidade até hoje acontece. E eu provo com muita facilidade. Quando nós vamos observando aquele número de tradições, número de limitações, não pode comer isso, não pode beber aquilo, vista-se de tal forma, era para que a massa entendesse que aquele povo, de fato, seguia um Deus diferente que apresentava um limite moral que os outros não apresentavam. Então você passava a ser identificado pelos valores que você apresentava. Indiscutivelmente, extrapolava os valores e ia para a forma, a tal ponto que a gente vê alguém vestido com determinadas roupas, a gente diz, olha, fulano é tal coisa, porque a roupa dele representa o valor daquilo que ele faz. Quem olha para um policial militar, ele está vendo o Estado. Não é assim? De uma forma, né, grosseira, ampla, é assim que a gente vê. Não é ele, não é a personalidade, ele representa o Estado. A farda para a gente ali é um símbolo dos valores que ele traz. Se traz ou não, se faz ou não, isso é outra história. Mas a questão em si é que na hora que o indivíduo se apresenta de uma determinada forma pré-concebida, que já se sabe os valores que aquilo ali traz, a pessoa é identificada. Não é assim que funciona? As pessoas que conheciam a época, aqueles que seguiam a Moisés, já entendiam que traziam valores que estavam gravados naquela cultura. Vem Jesus, chega como judeu, traz a lei de amor, nos apresenta agora a figura de um Deus, não mais o Deus dos exércitos exclusivista, mas um Deus Pai, mas nos fala de um sem número de regras. E essas regras pautadas no amor que vem, perdão, tolerância, compaixão, todo esse conjunto de sentimentos e de atitudes fazia com que aqueles indivíduos que seguiam ao Cristo fossem reconhecidos como seguidores do Nazareno. E Lucas, lá adiante, vai chamar de cristão. Então, não era mais a vestimenta, era a questão do comportamento. Mas para o período de Moisés foi necessário. E para a doutrina espírita, a mesma coisa, porque o cristão ele é reconhecido pela sua atitude. Ou pelo menos, deveria, né? Deveria, se espera. Então ele vence os próprios vícios, ele vence a si mesmo. O espírito é aquele que luta contra as suas más inclinações. Veja se não é uma tônica. É algo tão real na nossa sociedade ainda hoje, essa herança mosaica, e a gente vai ver, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando a gente vai, inclusive nesse período que estamos chegando em carnaval, a gente observa muitos amigos da linha protestante, vamos se juntar, vamos fazer tal coisa. Não, eu não faço isso não. Vamos beber todo mundo. Não bebo, não bebo. Você não bebe, não. A primeira pergunta que fazem é o quê? Tu é crente, é? Tu é crente? Ninguém diz, tu é espírita, não. Nunca vi dizer, né? Tal do espírita não tem moral para essas coisas. Não é verdade? Só entra o crente nessa hora. Tu é crente, é? Porque já se estabeleceu que a postura do indivíduo que se porta ou que se coloca como crente, ele não bebe. Não estou dizendo que isso é uma verdade universal, mas eu estou dizendo que existe uma cultura que está aí estabelecida. Então veja que de fato o comportamento, então todas aquelas exigências que estão ali no Velho Testamento trazidas por Moisés não era outra coisa a não ser pedir para aquele povo abraçar de fato a saída do Egito. Mas a saída do Egito não geográfica, a saída do Egito moral, de dizer, olha, deixa de ser o que vocês eram e passa a ser agora diferente. E a gente vai seguir um conjunto de normas que são distintas de todos os povos, a começar pela primeira delas, que é apresentada, no qual ele já coloca aí a semente da reencarnação. Não sou eu que estou falando, é o próprio que diz isso, quando ele diz assim, primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Olha aí, não é a servidão no sentido de
ser escravo apenas. Era a condição de você ser escravo dos seus instintos. E aí ele diz, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farei imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não as adorareis e não lhes prestareis culto soberano. A doutrina espírita transforma isso na terceira parte do livro dos Espíritos, chamada Lei de Adoração. É a primeira lei da terceira parte do livro dos Espíritos, Lei de Adoração. Uma lei fundamental para a gente. Quando ele diz, não coloque nenhum outro Deus na minha frente, eu sou o primeiro. Parece uma tolice, mas isso é uma lei que a gente deveria estudar muito, porque nós colocamos todos os outros na frente de Deus, até o momento em que criamos e temos os nossos problemas, aí a gente procura recorrer. Há pessoas que perdem o sentido da vida quando colocam em cima de uma pessoa a centralidade da sua existência, seja um marido, uma esposa, um filho, uma filha. Você é o meu tudo. Não, isso é uma adoração. Adorar só a figura de Deus. Parece uma coisa bem religiosa, mas não, é a pura realidade. Porque quando a gente coloca Deus como sendo a centralidade, a gente compreendeu a profundidade que é este ser, trazido pela figura de Moisés, e entender que é Ele que orquestra tudo o que acontece em nossa vida, inclusive as nossas dores. Não que seja Ele que cause, mas é Ele que nos dá de retorno dentro de uma proporção que a gente consegue suportar. Porque Ele nos deu livre-arbítrio. E aquela dor no momento é algo extremamente importante para que a gente passe. Então a lei de adoração ela é uma lei fundamental. Mas não para essa lei não para aí não. Ela continua dizendo assim, que a parte mais importante que eu acho dessa lei é essa aqui. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais dos filhos, na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso tudinho foi o primeiro mandamento. Então ele pune na terceira e na quarta geração os pais dos filhos. Deus é justo? Rapaz, isso quer dizer que meu pai erra e a terceira e a quarta geração é que paga. Porque ele está punindo os pais dos filhos. Rapaz, Moisés aí complicou a nossa vida. Mas não, gente. Aí está o princípio da reencarnação. Quando a gente volta na terceira e quarta geração, recebendo a educação, eu vou usar o termo educação, que a gente recebeu lá atrás. Vamos lá. Eu sou pai de hoje e ensino tudo errado aos meus filhos. Estou falando errado em termos do padrão dessa lei moral. Quando eu volto, eu vou receber a consequência disso na terceira e na quarta. Eu recebo tudo aquilo que eu plantei. Tanto em termos de vínculo, como em termos de lição. E aí eu sou punido na terceira e na quarta. Como? Comigo mesmo. Porque eu estou recebendo de volta a minha própria lição que eu dei. As ações que eu tomei. As decisões que eu tive. Todas elas vão repercutir na terceira e na quarta. Por isso que ele pune pais dos filhos da terceira e da quarta. Por que não é logo na primeira geração? Porque não deu tempo de voltar, só na terceira e na quarta. Mas ao mesmo tempo ele abençoa aqueles que respeitam de fato as leis e o próprio Deus. Claro, a gente está dentro da lei. Se eu planto bem, eu colho bem na terceira e na quarta. Aí está posto, desde o primeiro mandamento, a realidade da reencarnação mostrada e apresentada por Moisés. É só com um pouquinho de boa vontade para a gente entender. Então vejamos o quão Moisés, repito, é importante. Então, ele começa com esta relação do homem para com o próprio Criador, mostrando que, de fato, nós temos que crer e acreditar que a gente não está à deriva. É difícil, porque tem hora que você olha assim, é melhor nem assistir televisão para não abalar a fé. Porque tem hora que parece que o negócio está desgovernado. Mas é isso que a gente vê. Mas há ordem, por incrível que pareça. Moisés, então, continua nessas leis nos trazendo. E aí vem a segunda. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos Deus vos dará. Não matareis, nem adultério, não roubeis, não presteis falsos testemunhos, não desejai a mulher do vosso próximo, não cobiceis as casas do vosso próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o asno. Aí eu fico pensando, uma quantidade de leis dessas,
que se resume em 2 grandes grupos. Se a gente parar para perceber, ela vai ser resumida em 2 grandes grupos, que fica fácil entender. A primeira delas, amarás ao Senhor teu Deus, e a partir dali a gente vai ver um conjunto de relações do indivíduo para com o próximo. Então, Jesus resume: das leis só bastam 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama a si mesmo. Tem sentido? Tem sentido. Mas foi Moisés que iniciou. Não só isso, por derradeiro, a gente vai observar a importância também de Moisés mais adiante, quando ele, através deste processo mediúnico, que é muito palpável na sua vida e na sua biografia, volta-se para os indivíduos que estavam com ele e proíbe a comunicação com os mortos. É um ato fundamental de Moisés. Apesar das pessoas utilizarem desta passagem para criticar a doutrina espírita, que abre a possibilidade do estudo da comunicação dos vivos sem o corpo para com aqueles com o corpo, porque a gente já não acredita no fenômeno da morte em termos de espírito, mas apenas uma experiência biológica. Mas é Moisés que também lá adiante vai devolver, apresentar que essa condição ela é possível e tem uma finalidade nobre. Então, no primeiro momento, ele proíbe. E é interessante porque ninguém pode proibir aquilo que não existe. Seria, no mínimo, incoerente ele dizer: está proibido falar com os mortos, e não houvesse a possibilidade de falar. Você está proibindo o que não existe? Então, o ponto-chave daí é essa proibição que ele faz, mostrando que a comunicação com esses seres que já partiram é uma realidade. Porque as pessoas queriam utilizar dos indivíduos que tinham a facilidade, essa percepção extrasensorial, para tirar as suas dúvidas do cotidiano, como muitas vezes a gente percebe que ainda há. Será que é o caso? Eu vou ganhar na Mega Sena? Quais são os números da Mega Sena? O vizinho está falando de mim? Foi feito... Inclusive, eu nunca vi tanta gente para levar a culpa, o tal do vizinho leva a culpa de um bocado de trabalho, porque meu vizinho fez um trabalho para mim. É uma coisa que a gente ouve constantemente. O bichinho do vizinho às vezes não sabe nem o que está acontecendo, levar a culpa. Porque essa crença e essa realidade que era tão comum naquele período, que Moisés proíbe. Olha, não é para isso que se existe a comunicação. Não é essa finalidade. Está proibido. Então ele proíbe. Então, ponto importante é dizer que existe, porque ninguém pode proibir algo que não existe. Passado o tempo, as experiências mediúnicas diversas, nós iremos perceber que Moisés volta do mundo espiritual, ou apresenta-se do mundo espiritual para a figura de Jesus. O que aí há um recado implícito. Dois recados tem aí importantíssimos. As pessoas perguntam por que Moisés e Elias se apresentam como sendo aqueles que vieram falar com Jesus. Porque nós iremos entender que Moisés é considerado, repito, o maior profeta do povo hebreu. Ninguém maior do que Moisés na tradição deles. Tanto é que para eles é um absurdo a figura de Jesus, porque nós consideramos Jesus acima de Moisés. Então eles não aceitam isso, porque Moisés, na tradição, é o maior de todos. Elias, porque era aquele que anunciava a vinda do Messias. Ambos se apresentam à figura de Jesus. Qual era a simbologia que estava sendo passada diante dos apóstolos, que tinham as suas tradições na mesma raiz judaica, de que de fato Jesus era o Messias esperado, o maior profeta do povo judeu, agora se apresentava diante do Cristo. E aquele que cantava a vinda do Messias também viera falar com Jesus de Nazaré. Então, ambos estavam chancelando a figura de Jesus como sendo o Messias esperado pelo povo judeu. Mas no momento em que Moisés se apresenta à figura de Jesus, estava ali de maneira muito clara, não é implícita, é explícita, de que a comunicação poderia se voltar, porque o indivíduo que é um legislador, ele proíbe, e ele mesmo quebra a regra desta proibição. Ele está dizendo muito claro que a partir dali não é mais a proibição que existia, porque agora havia uma outra finalidade para a comunicação com esses mortos. Então a gente vai vendo o fio desse cuidado divino
com a nossa evolução, percebendo que estes espíritos são encaminhados de tempos em tempos à Terra para que nos estimule e chame a atenção para essa realidade espiritual e, acima de tudo, eu acho que até material, para que a gente entenda que nós, de fato, não estamos à deriva. Eu acho que é o grande problema que nós temos hoje. É a sensação de que nós não estamos, ou melhor, que nós estamos à deriva, soltos, e não é real. Então Moisés tem esse papel fundamental de trazer a base, e não só isso, de fazer um processo de reflexão profunda em cima dos 10 mandamentos, porque vai refletir na doutrina espírita em alguns pontos, que ela vai respingar na doutrina espírita de uma forma importante. Vejamos o que se passa nos dias de hoje. Nós tivemos a primeira revelação, que seria essa em que Moisés apresenta a figura de Deus e os mandamentos. Nós temos a chamada segunda, que é a figura do Cristo, trazendo tudo que nós conhecemos, e o Consolador prometido. No Consolador prometido, a grande relação que terá com Moisés é porque ele vai pegar os 10 mandamentos e ele vai destrinchar no campo da razão. Quem já pegou o livro dos Espíritos e estudou a terceira parte das leis, que vai da lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade, vai distribuir dentro dos 10 mandamentos. E Allan Kardec fala, de uma forma muito objetiva, as leis morais são aquelas que falam da relação do homem para com o Criador, do homem para com o próximo e do homem para ele mesmo. Quando a gente pega os 10 mandamentos, a gente vai ver a mesma relação. Homem com Deus, homem com o próximo, o homem consigo mesmo. O que é que está aí explícito? O que é que está implícito? O que é que está escondido aí? Que desde a época de 1500 anos antes de Cristo, a gente continua tardo. 1500 anos antes de Cristo, a gente continua tarde. Como assim, Alisson? Nós já tivemos um momento de goela abaixo, porque Moisés foi goela abaixo. Não explicava. Ninguém sabia o porquê. Era aquilo e acabou. Aí vem o Cristo. E aí vem a doutrina espírita, que começa a nos dar razão quando apresenta a lei de reencarnação, causa e efeito, etc, etc. E aí eu pergunto de uma forma muito clara, num processo de reflexão coletivo mesmo nosso, porque é esse o ponto-chave para a gente estar aqui no Jefa. Não há outro. Por mais que a gente diga assim, não, mas eu cheguei aqui sem dor nenhuma, eu vim só porque eu preciso de um ambiente para recarregar minhas baterias e tudo mais. Ainda assim, para recarregar a bateria, você está em busca de alguma coisa. Amarás ao Senhor teu Deus. Ele é o primeiro. Será que a gente já consegue? Não matarás. Pensem. Não matarás. Alisson, desculpa, mas nessa eu não matei ninguém. Ainda, né? Tô brincando. Porque tem hora que dá vontade, não? Tem hora que dá vontade. Dá vontade de pular no pessoal. Ah, Pai Celeste. Mas veja, o que eu estou querendo dizer é que desde os 10 mandamentos a nossa sociedade ainda não conseguiu despertar. A gente tem roteiros, mas nós somos tardos. E aí entra o fenômeno divino da dor. E eu queria chamar a atenção para isso. Mostrando que Deus, de fato, não quer a punição da sua criatura, do filho. Desde cedo nos é dado um conjunto de leis. Desde cedo nos é dado um conjunto de normas, de bússolas, para que a gente possa experienciar isso aí. E as ferramentas que nós temos são aquelas que a gente praticamente encontra nelas a dificuldade para não viver, quando ela nos é dada para de fato a gente viver. Alisson, é porque você não conhece a minha mãe, você não conhece a situação que eu vivo, porque senão você não matará, você já tinha matado. Pois é, essa ferramenta é exatamente aquela que a gente necessita, segundo essa lei, para atingir essa meta. A gente só precisa mudar a forma de enxergar. Aquilo que a gente acha que é a ferramenta que dificulta, é a pedra no caminho, é o muro que está... Não, é aquele dali que exercita. Porque o que se passa hoje já é fruto dessa situação anterior, que a gente não acertou, que a gente não conseguiu meditar no
não adulterarás, não furte, não deseje. Não, a gente quebrou isso aqui em algum momento. E agora nos é dada a chance de reparar com a pessoa, ou com as pessoas que sofreram a consequência desse burlar, desse conjunto de normas. Porque são leis naturais, como diz a doutrina espírita. De uma maneira muito mais robusta, ela vai dizer no início da terceira parte que são as únicas leis verdadeiras, que indicam o que o homem deve e não deve fazer, e que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Está escrito, os espíritos disseram isso, eu só repliquei. Que leis são essas? Aquelas de Moisés. Se eu não quero ter um trabalho de maturar na doutrina um conjunto que me fale ao raciocínio, mas eu quiser apenas seguir aquelas 10, eu estarei falando da mesma realidade. Mas a gente precisa extrapolar o entendimento e compreender, por exemplo, que adulterar não é só eu trair a pessoa com quem eu estou, mas é adulterar mesmo. Quantas coisas nós não adulteramos? Será que num contexto transcendente, porque a mensagem é para o Espírito, vocês acham mesmo que numa mensagem para o Espírito, o que está ali escrito é adulterar só de trair alguém? É claro que não. Roubar é só o fato do furto? É claro que não. Porque eu posso fazer com que as pessoas deixem de ter muitas coisas quando eu, por exemplo, utilizo de determinadas vantagens. Eu estou tirando de alguém. Eu estou furtando. Às vezes até sonho. Então a gente precisa entender que Moisés ali não é essa estrutura tão rígida quanto a gente fala, porque Moisés falava ao Espírito também. E na hora em que se fala ao Espírito, a gente começa agora a rever os 10 mandamentos e dizer, rapaz, de fato, antes eu olhava de uma forma fria, mas aquilo ali é transcendente. E aí a gente começa a perceber por que a gente está aqui. Aqui que eu digo não é no Jefa não, é reencarnado mesmo. É indo e vindo. Porque a gente está sempre burlando, e o pior, usando o raciocínio para tentar barganhar essa condição. Aí não sabe por que dá errado. Aí volta a ter problema. Alisson, parece que eu tenho um dedo podre, que só acontece coisa errada. Não. Vamos mudar a forma da perspectiva e entender que ali Moisés, esse grande legislador, esse indivíduo que veio como abre-alas, que veio trazendo a base de tudo que nós conhecemos, tudo. Quando alguém tiver a curiosidade de estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, repito, nós estaremos estudando e aprofundando Moisés. Quem estudar a Gênese de Kardec estará aprofundando a Gênese de Moisés. Ali está a base. E aí, na medida em que a gente vai lendo de forma poética, transcendente, a gente vê que desde cedo a divindade se preocupa conosco, nos dando roteiro, nos convidando a dar um passo adiante. Mas fazer diferente só depende da gente. E aí entra aquelas pessoas que falam do futuro da doutrina espírita. O que será? Não é porque tem gente que é otimista e diz que vai expandir. Tem gente que diz que as casas têm poucos jovens e a coisa vai sucumbir. Nós não temos que nos preocupar com isso, porque está provado pela própria linha do tempo que Deus não desampara os seus filhos. E que, como a lei ela é natural, mesmo que silencie, lá na frente ela vai irromper novamente, de forma que sempre estará à tona, à nossa disposição, esse conjunto de normas. E com isso agradecemos a figura do governador do planeta, que apesar da gente achar, repito, que a gente não vive uma ordem, mas ele preocupado desde cedo, ordena indivíduos que descem à Terra, trazendo esse conjunto de conhecimentos, nos dando, eu acho às vezes até o mais difícil, o livre-arbítrio, para que a gente opte por eles ou não, arcando sempre com as consequências das nossas escolhas. Moisés, então, como sendo o primeiro, esse legislador, esse abre-alas, ele tem um papel fundamental. E não tenhamos essa falsa ideia de que Moisés passou. Não, ele permanece aí, inclusive deixando para a gente essa herança vasta que ainda hoje nos atinge.
agora esperando, acredite, um espírito de alta envergadura que volta ao mundo espiritual, esperando que a gente dê os passos de entender aquele resumo das leis divinas que Ele nos deu. E a gente tem a coragem, de fato, de rever em que pontos dos não nós ainda cumprimos. Porque tem pessoas, quando eu disse que respinga na doutrina, que diz que a doutrina espírita já precisa ser revista em algumas coisas. Eu acho tão interessante, porque dos 10 mandamentos, quantos de fato a gente consegue vivenciá-los? Se ao velho a gente ainda não fecha os 10, imaginemos o Consolador prometido, que faz com que a gente aprofunde mais ainda o que foi posto por Ele. Temos ainda muita estrada, mas que a gente não perca tempo. E para nós espíritos, a felicidade nos aguarda na medida em que nós plantarmos de acordo com a lei divina. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.